Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak e bem-vindos a mais um dia do Veda. E hoje eu tô aqui pra fazer Victor Recomenda e o parâmetro de seleção vão ser livros pouco comentados. Eu fiz uma seleção de 7 livros, então vamos começar. O primeiro deles é Gregor, o Guerreiro da Superfície, da Suzanne Collins. Pra quem não sabe, essa aqui é um infanto juvenil da mesma autora de Jogos Vorazes. Esse livro também é uma série, eu não sei quantos livros são, só tenho 2 aqui. Eu gostei bastante, como eu disse, é um infanto juvenil, então é menos sério assim do que Jogos Vorazes. E o Gregor, que é o protagonista aqui da história, ele acaba caindo dentro de um duto de ventilação e no subterrâneo ele descobre que tem um universo fantástico ali embaixo. E essas pessoas que moram ali acham que ele é tipo de um salvador deles, porque tem uma antiga profecia que esse cara ia surgir dos céus, né? Ele ia cair de lá. Então é bem legal, uma aventura bem rapidinho, tem alguns personagens muito bacanas, um pouco nojentinho, os inimigos que são ratos, mas não vá com as expectativas de ser outro Jogos Vorazes, né? Porque é completamente diferente do que ela escreveu na outra trilogia dela. O próximo livro é O Falso Príncipe, da Jennifer A. Nielsen. Esse livro ali faz muito tempo, já saiu o segundo, mas eu não li ainda. É uma fantasia, conta a história de um reino onde o filho do rei desapareceu. Então esse cara chamado Connor, ele junta 4 garotos para passarem por um processo de seleção e a pessoa que vencer vai ser um falso príncipe, né? Ele vai fingir ser o filho do rei retornando à casa. E para isso a pessoa tem que ser parecida com o príncipe que desapareceu e tudo mais. As outras crianças que não forem selecionadas, elas serão mortas. Então existe esse fator aí de corrida contra o tempo para vencer. Mas muito bacana e quero muito ler o segundo. O próximo livro que pouca gente comenta, na verdade, acho que só vi a Gleice falando dele comigo, foi o Flash Forward, do Robert J. Sawyer. Esse livro conta a história de um acontecimento na Terra que do nada, assim, de repente, todas as pessoas do mundo apagam por 2 minutos e 17 segundos, é isso? E durante esses 2 minutos, todas elas têm um vislumbre do futuro, de como vai ser a vida delas no futuro. Isso traz um caos na população total, né? Os personagens vão tentar mudar o futuro deles, alguns não gostam do que viram, vão tentar fazer diferente. Eu gostei muito desse livro, super recomendo que vocês deem uma chance. Ele tem algumas partes que ele é pouco didático, assim, ele tenta passar alguns conceitos e fica páginas e páginas explicando aquilo, mas fora isso, eu achei um livro muito bom. O próximo livro, não tão conhecido, é O Sonho de Eva, do Chico Anis, e como vocês podem ver, eu gostei bastante desse livro. Conta a história de uma mulher chamada Doutora Eva, obviamente, e ela tem a capacidade de praticar sonhos lúcidos, ou seja, nos sonhos ela consegue controlar as coisas, ela consegue andar pelo sonho dela e fazer coisas acontecerem, e por causa disso uma empresa chinesa contrata ela para participar de um estudo lá, de um programa que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo a irmã dela desaparece, então ela acha que o desaparecimento da irmã está envolvido com essa empresa, por isso que ela aceita participar. Só que ela chega lá, ela vê que não é bem assim, que essa corporação tem muito a esconder, eles na verdade estão planejando algo muito maligno relacionado com sonhos e dominação das pessoas e tal. Então é muito legal, é nacional, eu não esperei gostar tanto assim, eu sempre tive um pouco de preconceito e acabei gostando muito legal, recomendar. Próximo livro, claro que tinha que ter ele aqui, um repeteco, Revivente, do Ken Greenwood. Já falei desse livro um monte de vezes, vocês já devem estar cansado da minha insistência, mas é porque, gente, vocês precisam ler. E vai contar a história do Jeff, e toda vez que ele morre, sim, ele morre mais de uma vez, ele volta pra quando ele estava na faculdade, ele volta alguns anos e tem a chance de viver de novo, por isso ele é um revivente. Só que na jornada dele ele descobre outra pessoa que também é capaz de fazer isso, que é uma mulher, e eles começam a se relacionar, e o livro mostra a jornada dele e todas essas nuances das vidas e o que ele decide fazer em cada vida. É muito bacana, muito legal, a leitura flui e eu li ele muito rápido, então Revivente. Penúltimo livro é Onde a Lua Não Está, do Nathan Fielder. Esse livro ele foi lançado, se não me engano, ano passado, e assim que lançou eu fiquei muito interessado por causa da capa, achei muito bonita, só que eu não via ele sendo mencionado em quase nenhum canal, então eu resolvi indicar ele porque parece que é um livro que não foi tão bem divulgado quanto deveria ser. Vai contar a história do Matthew, e ele tem um irmão com síndrome de Down, só que esse irmão sofre um acidente e morre, e o Matthew ele entra numa depressão, ele começa a ficar meio louco da cabeça, com esquizofrenia mesmo, então a gente vai acompanhando a vida dele, ele indo parando no hospício e tal, e no final, da metade pra frente, tem uma virada que me fez chorar muito, que me fez ficar surpreendido realmente com esse livro. É um livro bem pesado, então recomendo que vocês pensem bem antes de começar ele, se vocês estão prontos. É isso aí, muito bom, Onde a Lua Não Está. E o último livro que eu quero recomendar, falei dele algumas vezes aqui também, mas falei pouco, que foi O Monstrologista, do Rick Yancey. É um livro meio paranormal, não chega a ser terror, acho que não é terror não. E conta a história
história de um doutor, o doutor Pellinor Wartrop, e ele contrata um assistente, o Will Henry, que é uma criança, que na verdade é filho do outro assistente dele que morreu. E no começo do livro, na verdade, a gente vê um jornalista, ele descobre os diários desse Will Henry aqui, que é o protagonista, a criança, e durante toda a série do Monstrologia são esses livros sendo contados. Aqui ó, a gente tem fólio 1, que são divididos em fólios, como se fossem vários livretinhos. Então nesse primeiro aqui são 3 livretos, é uma história completa. No segundo já é uma história completamente diferente, com os mesmos personagens. E aqui vai contar sobre uma criatura sobrenatural que vem aí assombrando a cidade, e o doutor ele não conhece muito sobre ela, então eles vão ter que capturar, estudar e eliminar todas essas criaturas que vêm destruindo e matando a população. Ainda não li a série completa, só li o primeiro e segundo, mas já gostei dos dois. São muito bacana pra quem gosta de mistério misturado com policial, com toquinhos de paranormal. Bem legal, O Monstrologista do Rick Yancey. Então esses são os livros que eu recomendo pra vocês, pouco comentados, espero que vocês leiam e gostem assim como eu gostei. Como sempre, se você já leu algum desses, deixa aqui no comentário. Nossa gente, tô muito fanho. Deixem aqui os comentários dizendo o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha aqui se você gostou, se inscreva no canal para receber as notificações. Um beijo pessoal, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã, beleza? Tchau!